Estamos abrindo agora a série de mensagens Provérbios para a Vida. E o nosso primeiro tema é temer a Deus é o princípio da sabedoria. Vamos juntos? Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Assim está escrito Provérbios 1, versos 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, vamos juntos? Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. O livro de Provérbios é um compêndio de ensinamentos práticos para uma vida bem-sucedida a partir da observância e obediência à sabedoria de Deus. E esta sabedoria vem do céu, é de cima para baixo. Por meio da fé recebemos a Jesus. E Ele é a sabedoria de Deus para todo aquele que crê. Uma vez que estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, temos nele ações práticas, atitudes que revelam a vontade do Pai, e assim também seremos tão sábios quanto ele foi. Nós faremos coisas ainda maiores do que ele, porque ele nos deixou este poder, esta autoridade para realizar, uma vez que sábios diante dele, ouçamos a vontade do Pai, ouçamos a vontade da sua palavra e a cumpramos em nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos ministérios, onde estamos trabalhando, onde estamos servindo. A sabedoria do alto será vista em você. Aponte para o seu vizinho aí. A sabedoria do alto será vista em você. Onde você estiver, a sabedoria que vem de Deus será notória na sua vida e as pessoas terão prazer. Querem ver uma coisa? Quem aqui já te procurou para receber uma orientação? Você já recebeu? Olha aí, quase todo mundo. Sabem por quê? As pessoas identificam você como uma pessoa sábia, que pode orientar. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que está em você. A sua forma de viver, a sua forma de coexistir, a sua atitude mostra que você não é regido pelas circunstâncias e nem por este mundo, mas pelo céu que habita a sua vida. O céu habita a sua vida, o reino de Deus está dentro de você. Se você manifestá-lo, as pessoas terão prazer em te seguir e estar aonde você está. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Queridos, que bom que você está aqui para aprender. Agora, o nosso desejo é que, além de aprender, você apreenda, colocando em prática, para que você seja não tido como um tolo, como um nécio, como um fariseu, um hipócrita, que ouve e às vezes até fala, mas a atitude não corrobora com aquilo que você fala. Os provérbios de Salomão nos ajudarão a entender, desejar e obedecer à sabedoria que vem de Deus. Frente ao mar de sugestões de enriquecimento ilícito, mulheres e homens fáceis, planos macabros que destroem a paz e distorcem toda a verdade, todos esses são caminhos que levam a humanidade à desgraça. Os tolos se abraçam a tudo que é errado. Em algum momento da sua história de vida, dá certo, eles até prosperam.
eles até frutificam, eles até têm até para dar e repartir aos pobres. Basta você olhar as comunidades do Rio sendo assistidas por gente ímpia, gente má. Sabem disso, sim ou não? Quem sabe aí levanta a mão. Então, até o ímpio, quando prospera, ele tem a capacidade, por outros objetivos, de guardar aquela comunidade, de estar assistindo. Mas o que nós temos da parte de Deus é muito mais do que ouro e prata. Amém, irmãos? O que nós temos da parte de Deus é muito mais que dinheiro, bens, valores, riquezas desta vida. Nós temos o Espírito Santo e o poder dele para fazer infinitamente mais do que um prato de comida. O prato de comida acompanha, a roupa acompanha, a instrução acompanha, mas nós temos algo muito melhor e muito maior da parte de Deus. Obrigado, Cláudia. Leiam comigo: toda boa dádiva ou conquista nesta vida começa por adquirirmos a sabedoria que vem do alto. Os tolos a ignoram e seguem para a perdição e derrota. Leiam para mim. Saiba que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Salomão assume o reinado logo após o seu pai Davi descansar em boa idade, cheio de grandes vitórias. Davi foi um rei muito bem sucedido, o maior expoente israelita de todos os tempos. Davi foi referência para seu filho, de sorte que Salomão lhe dava ouvidos. Vamos observar o início da história em 1 Reis 3, 3 a 15. Abra sua Bíblia. Marque esse texto na sua Bíblia. Marque esse texto, 1 Reis, capítulo 3, versos de 3 a 15. E você vai ver de onde Salomão extraiu sabedoria. Como ele foi instruído por Deus, como ele foi instruído pelo seu pai. E como nós hoje podemos nos apropriar de tudo. Queridos, nós não aprendemos com Davi apenas nas coisas certas que ele fez, mas também com as coisas erradas e como ele se quebrantou, se arrependeu e voltou o seu coração para o Senhor. Às vezes nós somos tentados a olhar para Davi como um exemplo negativo num aspecto, num momento da sua vida, ou em dois, quando numerou o povo, que Deus identificou em Davi é que ele estava orgulhoso. E veio uma praga, e Davi imediatamente se arrependia e voltava para o Senhor. Esta é a grande lição de Davi nos erros que ele cometeu. Não é para a gente cometer o mesmo que ele e esperar a graça de Deus, não. Porque o que ele cometeu de errado, veio punição, veio ou não veio? Veio justiça ou não veio? A espada não saiu da casa dele. Os seus filhos acabaram se deitando com as suas mulheres, o seu filho. E assim, muita coisa ruim veio sobre a casa dele. Então, alto lá, Davi, ele recebeu de Deus, segundo as suas obras, mas a Bíblia diz claramente, você não vai morrer. Foi isso que Davi ouviu do profeta Natã. Quando Davi disse, pequei, imediatamente Natã disse, Davi, você não vai morrer. E Davi foi orar, porque Davi entendia que uma vez perdoado pelo Senhor, o acesso estava livre novamente e irrestrito. Então, Davi é um exemplo para nós. Vamos ver então, para entendermos o que Deus quer que coloquemos em prática hoje, pois como veremos ao longo da série Provérbios para a Vida, amar a Deus, seguir conselhos sábios e manter-se distante das cobiças deste mundo, revelam o temor ao Senhor e nossa trajetória de conquistas, debaixo da sabedoria que vem de cima. Assim está escrito, verso 3, Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em holocausto em vários altares nos montes.
Certa vez Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E, se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Provérbios para a vida: temer a Deus é o princípio de toda sabedoria. À luz desse texto, nós aprendemos que amar a Deus molda a nossa mente e coração e a nossa oração. Grave isso. Amar a Deus. A Bíblia vai dizer que Salomão amava o Senhor. Esse amava ao Senhor significa dizer que ele aprendeu com o seu pai a amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma e de todo o entendimento, com todas as suas forças. O que se requer de mim e de você nesta manhã é que a gente aprenda a colocar Deus no primeiro lugar, no lugar de exclusividade, muito acima da esposa, do esposo, do filho, da filha, do emprego, do trabalho, da fama, do poder e de qualquer outro que se levante para ser rei na sua vida, senhor da sua vida. Infelizmente, muitos acabam dando o trono da sua vida às coisas desta vida e às pessoas que cercam. Por isso que eu e você podemos ter uma vida de paz, de alegria e de sabedoria quando honramos o pai e a mãe. Amém, queridos? Honrar o pai e a mãe é mandamento, mas amar a Deus acima deles é mandamento também. Tem pessoas que dizem assim: ah, se fulano morrer, eu morro junto. Por mais que nós amemos as pessoas e as coisas que Deus nos dá, nada pode tomar o primeiro lugar na nossa vida. Isto é ser sábio, isto é ser inteligente. Quando nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos deu e por algum motivo Ele mesmo tira. Você sabia que é Ele quem dá e é Ele quem tira? Quem sabia disso aí? Deixa eu ver. Você sabia que é Deus quem te dá coisas boas e também é Ele quem as tira, para ver se o seu coração pertence totalmente a Ele? 100 anos, 100 anos, queridos.
Abraão já não tinha mais força, não tinha mais vigor, não tinha mais desejo por mulher. Sara, 90 anos, estéril, sem o costume das mulheres, já não podia mais, o ventre estava amortecido, segundo a palavra. Veio o filho da promessa, Isaque. Quanta alegria, aleluia, glória a Deus. Agora você vai sacrificar. E vai, Abraão, 1 dia, 2 dias, 3 dias, no terceiro dia. Te lembra alguma coisa? Terceiro dia? Te lembra o quê? Terceiro dia. Terceiro dia, ressurreição. 3 dias. No terceiro dia ele olhou e viu o monte. Aí ele disse para os que estavam com ele: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos lá adorar. Não vamos lá sacrificar, não vamos lá cultuar. Nós vamos lá para adorar a Deus sobre todas as coisas, de todas as formas, de todo o coração, de toda a alma. Eu estou indo para lá. Fiquem aqui, nós vamos lá e vamos voltar. Hebreus revela a sabedoria de Deus por meio da vida de Abraão, quando revela para nós hoje que Abraão ia entregando o filho da promessa, acreditando que até dos mortos Deus poderia trazer o seu filho, e ele realmente teve o seu filho de volta, porque Deus proveu, porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso. Ele dá e ele tira, porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. Chore sim quando você perder um ente querido, chore, mas não se desespere, porque maior é aquele que deu do que aquele que se foi, porque todos nós pertencemos ao Pai. Tem gente de luto há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e nunca sai do luto, porque ainda não entendeu que todas as coisas pertencem a Ele. Todas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. É dele, não é meu. Eu amo a minha esposa, cuido muito bem dela, vocês podem notar. Aleluia. E ela também cuida bem de mim. Amém? Mas eu pertenço ao Senhor, e ela também. Amo os meus filhos. Quem aqui ama o filho? Mas a Bíblia diz que eles são herança? Não são nossos. São do Senhor. Nós precisamos crescer nessas coisas. Salomão amava o Senhor, e isso molda o nosso coração, molda a nossa mente, e molda a nossa oração. Em segundo lugar, seguir os conselhos daqueles que são bem-sucedidos é sinal de inteligência. A Bíblia vai dizer claramente: ele ouvia os conselhos de Davi. Você sabia que Davi é o rei que nunca perdeu uma guerra? Uma batalha? Nunca. Josué foi muito bem sucedido, mas perdeu uma em Ai. Davi nunca perdeu. E nós podemos aprender com Salomão a ouvir conselhos de quem é bem sucedido. Quando alguém se aproximar de você para te aconselhar para qualquer coisa, olhe a vida dele, olhe a história dele, veja o que ele já produziu, veja o que ele já fez, veja as obras dele ou dela. Aí você vai dizer assim: essa pessoa aqui, ela não é um teórico, não é uma pessoa teórica, não. Ela está falando e aqui está o resultado da história de vida dela. Quando você ouve pessoas que chegaram, pessoas que foram bem-sucedidas, você está sendo sábio. Quando você está ouvindo pessoas da sua mesma idade, quando você está ouvindo pessoas que não têm em si princípios e valores do céu, quem está entendendo? Diga amém. Quando você começa a dar ouvidos ao que não vem do céu, você está sendo guiado, influenciado.
e você vai passar a viver exatamente como aquele que está te instruindo, aquele que está influenciando você. Você precisa ser influenciado, ministrado, discipulado por quem tem vida com Deus, vida com Jesus. É assim que você vai se desviando do mal, é assim que você vai caminhando de uma maneira que agrada ao Senhor. Escolha bem as pessoas que vão conversar com você, porque as pessoas que conversam com você terão o poder de influenciá-lo para bem ou para mal. Então, essa é a segunda dica. Seguir conselhos daqueles que são bem-sucedidos é sinal de inteligência. Salomão ouvia os conselhos de Davi. Em terceiro lugar, Deus se revela àqueles cujo coração pertence a Ele. Deus apareceu a ele em sonhos. Você já ouviu a voz de Deus? Sem ser lendo a Bíblia. Quem já ouviu a voz de Deus? Já ouviu? Não é tão bom, irmãos? Não é tão gostoso? Deus fala por meio de sonhos, por meio de visões, Deus fala por meio da sua palavra revelada, mas Deus fala também ao coração. Deus fala, a palavra vem, Ele usa mecanismos espirituais para revelar a sua vontade ao seu filho, e a gente entende qual é a vontade do Espírito, e feliz sou eu e você, se assim seguirmos a orientação que vem do Espírito de Deus, não ficarmos revoltados. O cristão não tem vontade própria, ele se alegra em fazer a vontade de Deus. Nunca se entristeça. A Bíblia diz: antes tem o seu prazer, a sua alegria nas revelações de Deus, na palavra de Deus. Então, uma vez que a palavra de Deus e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, eu preciso me alegrar com as respostas que eu encontro na palavra, obedecer com alegria e acatar a vontade do céu por meio das revelações que o Espírito Santo também pode trazer. Por um sonho de Salomão, ele entendeu com clareza que aquele sonho era uma revelação e uma promessa de Deus. E isto, queridos, precisa ficar latente no nosso coração. Quando nós amamos a Deus, quando Ele tem a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, quando seguimos conselhos dos sábios, quando estamos diante de pessoas que andam com Jesus, então temos a inteligência do céu conosco. E então o terceiro o terceiro momento é exatamente este, o momento em que Ele revela o seu coração. Você se lembra quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra? Os anjos foram à frente, Jesus, uma teofania, ele estava ali com Abraão, e numa conferência rápida, disse assim: não vamos ocultar nada a Abraão, não podemos ocultar nada a ele. Olha, a gente está indo lá para destruir aquela cidade. Aí Abraão começa um relacionamento de conversa, uma conversa. Se tiver 50 justos lá, vocês vão destruir a si mesmo? Quem se lembra disso? Se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 10, e se tiver 5? Ele estava pensando em quem? Em Ló, seu sobrinho. E Deus disse: se tiver 5 lá, não vou destruir a cidade. O que eu e você concluímos? Que Deus ouviu a oração de Abraão e salvou a Ló. Ló foi alvo da graça de Deus. Eu e você podemos receber excelentes conselhos e revelações na palavra de Deus. Repita comigo: palavra de Deus. Escrita, revelada. Entender que ela é boa, agradável, perfeita, é luz para o nosso caminho, ela revela o nosso coração, ela molda o nosso caráter, a palavra. O segundo nível, pastor, qual é? É você ouvir o que o Espírito Santo quer lhe falar nas diversas situações e circunstâncias da vida. E o caminho e a direção que Deus tem para mim e para você podem ser caminhos diferentes.
Alguém, por exemplo, vai aceitar um convite para mudar de estado para receber mais. Não é verdade? Aparece uma oportunidade em São Paulo, hein? Você é convidado para ir para o Tribunal de Contas de São Paulo. Você trabalha no Tribunal de Contas aqui, recebe 25 mil, aí você recebe um convite para ir para São Paulo ganhando 75 mil. Até culto de despedida você faz. Ei, vou fazer um culto em ações de graças, porque olha, Deus abriu as portas. É assim ou não é, irmãos? Quem fica triste aí quando recebe aumento? Quem fica triste? Ah, ninguém. Quem fica triste aí quando é promovido? Ninguém. Não é isso, Claudemir? Todo mundo fica feliz da vida. Estava aqui, Deus me botou para cá. Oh, aleluia. Não é assim, irmãos? Sim ou não? Todo mundo acordado aí? Hã? Só que não é assim com o Filho de Deus. Que silêncio. Não pode ser assim com a gente. A começar pelos pastores, diáconos, líderes. O dinheiro não pode nortear o chamado que Deus tem para a nossa vida. Repita comigo, não é o dinheiro. É a direção de Deus. É a direção de Deus. E nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, para a gente não ser seduzido nesta terra. Porque é o amor ao dinheiro, a fonte de quê? Toda a corrupção, toda mentira, toda derrota. Em quarto lugar, Deus ouve com atenção a oração dos seus. Queridos, Deus está ouvindo a sua oração. Eu vou repetir isso. Deus está ouvindo a sua oração. Até a oração que você não faz, Ele está ouvindo. Porque Ele já sabe o que você precisa antes que você peça. Talvez você não tenha uma vida, nem uma disciplina de oração, um caderno de oração, pessoas lá por quem você ora. Talvez você não tenha nada disso, mas ainda assim, Deus está te ouvindo. Ainda assim, Ele está providenciando para você o que você precisa. Ainda assim, Ele vai continuar te tratando como filho. Ele te ama. Nunca desconfie da provisão de um Deus que ouve as nossas orações. Tudo que você tiver de desafios, seja para essa semana, seja para esse mês, para esse ano, coloque diante de Deus, descanse, espere nele, e o mais Ele fará. Quem se lembra aí do Salmo 37, verso 5? Ó, tem um aqui, ó. Aí, ó, pega a carona. Entrega, confia, descanse no Senhor, alegre-se no Senhor, e Ele vai dar os desejos do vosso coração. Salomão então ora, deixa muito claro o que ele precisa, o que ele quer, e Deus ouve. Agora vejam bem, em quinto lugar, Deus se agrada quando pedimos a Ele a sua sabedoria para viver. Senhor, eu preciso de sabedoria para viver num mundo de tanta injustiça, num mundo de tantos interesses escusos, num mundo de tanta prostituição, de tanto adultério, de tantas coisas erradas. Senhor, eu não quero posição, eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu quero a tua sabedoria para viver nessa terra e governar de acordo com a tua vontade. Deus se agrada quando pedimos a Ele a sua sabedoria para viver. A Bíblia diz que Deus se agradou do que Salomão pediu. Deus tem se agradado do que você está pedindo? Se você pedir de acordo com o coração de Deus, porque o seu coração está rendido a Ele, a sua mente está rendida a Ele, a sua força está rendida a Ele. Quando a gente está alinhado com o céu,
o que a gente pede vem assim, ó. Por quê, pastor? Porque a gente está indo no trono. Nós estamos indo na fonte. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Nós já temos tudo o que precisamos. E é dele quem virá o meu e o teu sustento. Em sexto lugar, Deus dá muito além do que pedimos quando acertamos o alvo da vida. Queridos, se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, quando nós pedimos a Deus sabedoria para governarmos a nossa própria vida, governarmos a nossa casa, governarmos os nossos recursos, governarmos aqueles que nos influenciam, quando nós pedimos sabedoria para viver, nós estamos indo para o centro da vontade de Deus, porque a sabedoria verdadeira vem do alto, do Pai das luzes, vem dele. Deus dá muito além do que pedimos ou pensamos quando acertamos o alvo da vida, versos 11 e 13. Em sétimo lugar, a longevidade dos anos de vida é resultado de uma vida de obediência a Deus. Depois que Deus nos der tudo, Ele ainda vai dizer o seguinte: olha, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês com longevidade. Até o que você não pediu, Deus faz uma promessa com uma condicional: se você me obedecer, eu vou dar a você longevidade. Queridos, só há uma forma de agradarmos hoje a Deus, uma única forma: obedecendo a sua palavra. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu te amo, é por isso que eu estou obedecendo. Eu te amo, é por isso que eu, com prazer, eu me rendo a essa palavra, a essa orientação. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Nesse está escrito? Sim ou não? A Bíblia diz que os tolos desprezam a sabedoria. Obedecer a Deus por meio da sua palavra, obedecer ao Espírito e à direção que o Espírito Santo tem, e geralmente, queridos, sempre será um desafio para nós abrirmos mão do que nós estamos vendo, do que nós estamos entendendo, para seguirmos uma orientação que vem de cima, que vem do alto. Eu me recordo muito bem quando eu disse para Deus, ainda em Salvador, e eu disse para Deus: Senhor, diga que se eu tiver que tirar gente daqui de Salvador para ir para qualquer lugar, deixe isso muito claro. Deixe isso muito claro. De preferência, escreva assim nas nuvens. Deixa muito claro que é para sair. Por que eu disse isso, irmãos? Porque lá era muito bom. A igreja que eu sempre sonhei existia. E eu disse isso para Deus. E Deus me ouviu. 9 anos depois, estava eu voltando para cá. Se eu e você andarmos de acordo com a palavra de Deus e com o coração de Deus, não importa aonde Ele vai te enviar, o mais importante é você estar no centro da vontade dEle. Grave isso no seu coração. Grave isso. Em oitavo lugar, o discernimento espiritual é a fonte segura para atitudes sábias. Repita isso comigo. O discernimento espiritual é a fonte segura para atitudes sábias. Nessa passagem, nessa parte da passagem, o texto vai dizer que quando Salomão acordou,
Ele entendeu que aquele sonho era uma revelação de Deus, não era um sonho qualquer. Ele teve discernimento espiritual. E quando a gente tem discernimento espiritual, algumas coisas se seguem. Quem é que já pediu de uma resposta? Quem já dependeu de uma resposta de Deus para realizar alguma coisa? Você já dependeu? Senhor, não sei como é que vai ser, não sei para onde é, e você dependeu de Deus, você orou, você pediu a Deus. Salomão, ele entendeu que o sonho dele, queridos, ele orou dentro do sonho. Já parou para pensar nisso? Que ele orou dentro do sonho. Ele ouviu promessas de Deus dentro do sonho. Quando nós estamos buscando uma direção de Deus para a vida, Ele é fiel, Ele dá, das mínimas às coisas mais complexas, Ele dá a direção para você. Às vezes a gente pensa assim: vou atravessar a rua agora. E Deus fala: não atravesse. Já aconteceu isso com você? Ou então, atravesse. Não, por aí, atravesse. Aí você atravessa. Aí você descobre por que Deus mandou você atravessar. Quando você tem o discernimento espiritual, algumas atitudes precisam seguir imediatamente. E a gente vai aprender isso com Salomão. Quando ele descobre qual era a vontade de Deus para a sua vida, ele vai fazer algumas coisas interessantes. Primeiro, verso 15, a parte A. Coloca para a gente aí. Pode colocar o verso 15 e deixar aí, para que a gente possa entender quais são as atitudes quando, enfim, nós recebemos o discernimento espiritual e a direção para a nossa vida. Dá para colocar aí? Coloca aí para a gente. Verso 15. 1 Reis 3:15. Isso, assim. Já sei, é para eu tomar água. Aleluia, vamos juntos. Só a parte A. Então, Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Ele percebeu que tinha sido um sonho. Amém? Mas vejam, mesmo percebendo, tem gente que sonha algumas coisas e fala assim: ah, era só um sonho. Não é só um sonho, porque Deus também usa os sonhos. Ele teve discernimento. Olha a parte B do verso. Vamos juntos. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Opa! Ele foi adorar o Senhor. Uma revelação espiritual, um discernimento espiritual o levou imediatamente a adorar ao Senhor, a sacrificar por si e pelo povo, a olhar as coisas espirituais, porque todo aquele que é nascido de Deus discerne todas as coisas espiritualmente. Você passa a valorizar muito mais as coisas do alto do que as coisas da terra. Quando você começa a caminhar em sabedoria, a sua vida não está pautada nas coisas daqui, mas dali. Quando eu e você entendemos que o propósito da nossa existência aqui é proclamarmos, é revelarmos o céu nessa terra, então tudo aqui embaixo perde o valor. Paulo disse: olha, eu coloquei tudo como esterco, eu me desvencilhei de tudo pela suprema excelência do conhecimento de Jesus, da sua vontade, o poder da sua ressurreição. É isso que eu quero para a minha vida. Isso é ser sábio. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. E às vezes nós estamos perdidos em um monte de afazeres, dando um monte de varada na água, correndo atrás do vento. Palavras de Salomão. Você pode se gastar completamente na obra do Senhor,
E a última parte do verso, coloca lá, Michele. A última parte do verso, a parte C desse verso. A última parte. Depois, vamos juntos, ofereceu um grande banquete a todos os oficiais por causa de um sonho, por causa do discernimento espiritual. Até o que ele não pediu acordado, no sonho Deus respondeu e revelou completamente a sua vontade. Quando o nosso coração ama ao Senhor, quando o nosso coração tem só o Senhor lá no trono, quando a nossa vida está pautada apenas na vontade e no desejo do Senhor, o que vem à nossa vida é uma vida de doação a Deus, o que revela o nosso coração. É a alegria e a celebração que relevam a fé no Deus que fez as promessas no sonho. Quando eu e você entendemos o propósito de Deus em nos trazer aqui nesta manhã, Deus tem um propósito para você nesse primeiro dia dessa semana. Seja sábio, seja sábia, valorize as coisas de cima muito mais do que as coisas de baixo. Peça a Deus sabedoria para fechar aquele negócio, peça a Deus sabedoria para fazer aquela prova, peça a Deus sabedoria para passar naquele concurso, peça a Deus sabedoria para saber se é para você fazer a prova ou não. Não perca tempo, não perca tempo. Às vezes algumas coisas dão errado na nossa vida, sim ou não? Você tenta fazer uma coisa, não dá certo. Quem já aconteceu com você? Tenta fazer alguma coisa, não dá certo. Tenta fazer outra, não dá certo. Tenta fazer outra, não dá certo. Vai dando varada. Até que finalmente Deus te prostra, Deus te faz chorar, aí você volta para o caminho. Aconteceu com você? Acontece com todos aqueles que temem ao Senhor e entendem que não são tolos, não são nécios. Eu estou vendo espiritualmente o que Deus tem para mim, e o que Deus tem para mim é muito melhor do que qualquer prato de lentilha, qualquer coisa desta vida. Sejamos sábios, inteligentes. Não é para contender contra o Senhor, nem contra as coisas. E eu quero chegar ao final, olhando para Tiago capítulo 3. Você está em busca da verdadeira sabedoria? Tiago 3, versos 3, Tiago capítulo 3, versos 13 a 18. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu, vamos juntos? A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Comportamentos e ações. Comportamento é algo permanente. E quando você tem um comportamento, as suas atitudes se tornarão hábitos. E estes hábitos vão fazer toda a diferença, a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta.
Por favor, alguém feche essa porta aqui lateral para mim, por favor. Obrigado. O comportamento e as ações revelam, precisam revelar humildade e sabedoria, não soberba, não competição, mas humildade e sabedoria. Quando você exortar alguém, você deve fazer com espírito brando. Só você e o seu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ninguém precisa ficar sabendo. Meu sogro recitava um versinho, uma parte de um verso bíblico muito interessante. Não façais tocar trombeta diante de você. Sabe, pessoas que fazem coisas boas, mas querem dar publicidade àquilo. Fiquem oculto as suas esmolas, e Deus vai te enriquecer mais e mais. Comportamento e ações em humildade e sabedoria formam a linha de frente de uma vida bem-sucedida diante de Deus, uma vida sábia, mas nem sempre diante dos homens. Sabiam disso? Sabia que você pode ser, por obediência a Deus, bem-sucedido com Ele, mas rejeitado pelos homens? O que importa para mim e para você? Ser aceito por Deus ou ser aceito pelos homens? O que você prefere? Então vamos pagar o preço, e não vamos negociar os nossos princípios, nossos valores, nosso caráter, o nosso chamado, a nossa vocação, o Espírito de Deus que está em nós. Quando formos fazer qualquer coisa, devemos fazer em nome de Jesus, para a glória de Jesus, por causa do poder de Jesus e da ressurreição que nos é comum. Quem aqui já ressuscitou com Cristo? Já ressuscitou? Então, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós não estamos mais presos a este mundo, mas vivemos em sabedoria de vida. É uma nova vida, é uma nova criação. Comportamento e ações em humildade e sabedoria formam a linha de frente de uma vida bem-sucedida diante de Deus, mas nem sempre diante dos homens, pois os valores e princípios do mundo são regidos, em sua maioria, pelos sentimentos maus e atitudes maléficas para com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Entretanto, o resultado, queridos, gravem isso, o resultado inequívoco das ações e práticas corretas formam a linha direta entre a semente plantada e o que se colhe no final. O livro correlato a Provérbios no Novo Testamento é a carta de Tiago, e é exatamente nela que também vamos basear a série Provérbios para a Vida. Se nós entendermos que o nosso Deus é sábio, e que Ele, o nosso Deus, nos deu o seu Espírito, para que vivêssemos esta vida sábia, de maneira a mostrarmos a todas as pessoas, que somos regidos pela sabedoria que vem do alto. Porque existe uma diferença entre ter medo de Deus e temer a Deus. Temer a Deus é saber que Ele está nos vendo em todo o tempo, que somos dEle, pertencemos a Ele e nada fazemos escondido dEle. Quem se lembra aqui de José? Não sou eu não, o outro José. O José da Bíblia, o José do Egito. Como pecaria eu contra o meu Deus? Amar a Deus e contra Potifar, que nada me vedou da sua casa, nada, a não ser a senhora, porque é a tua mulher. Como é que eu ia pecar contra Deus e contra o meu senhor Potifar? Porque ele agradou a Deus, ele desagradou a terra. Onde ele foi parar depois disso?
prisão. Mas para resumir, qual foi o final da história de José? Governador de toda a terra do Egito. E todos os povos foram ao Egito receber da mão do governador. Sabem por quê, queridos? Porque quando eu e você honramos a Deus, Ele nos honra também. Muitos cristãos perderam a vida. Muitos foram pendurados em Roma. Os cristãos foram colocados em cruzes pela estrada que levava a Roma. Piche neles, fogo. E outros cristãos, pastor, foram jogados na cova, na arena. Outros foram arrastados. Outros foram crucificados de cabeça para baixo. Outros foram cerrados ao meio. Outros foram parar na cova dos leões. Outros tinham a sentença de morte sobre si e sobre todo o povo. Para quem se lembra do que Esther viveu, quem se lembra aí? Ela teve que jejuar 3 dias, que ela ia precisar apresentar-se diante de Assuero, e se ela fosse sem ser chamada, ela podia perder a sua vida. E ela disse na sua oração: agora jejuem por mim, no 3º dia eu vou, se eu morrer, morri. A minha vida e a sua vida vai ser celebrada no final. É no final. Quem são estes de branco? Tem gente que eu não posso contar. Quem são esses? Esses são os que vieram lá de Maricá. Aleluia! Aplauda aí, irmão. É você, sou eu. Sou eu, é você, somos nós que entendemos o princípio da vida, para nós não sermos tragados com aqueles que estão nas trevas, no mundo e pelo mundo, e vivendo para o mundo. Eu e você vivemos para Deus, pertencemos a Deus, somos dele, e se morrermos, que morramos também por ele, e não por nada, nem ninguém mais nessa terra. Amém? Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Peça a Deus. Peça a Deus sabedoria para lidar com as questões difíceis da vida. Talvez você tenha uma decisão para tomar nessa semana. Talvez a decisão é hoje. Peça a Deus sabedoria, porque Ele vai revelar a você. Peça a Deus que te dê discernimento. Mas nunca se esqueça de uma coisa: coloque Deus no lugar mais alto da sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Porque quando o nosso coração, a nossa mente, quando tudo isso é regido por Deus, regido pelo céu, quando Ele fala, as palavras dele serão doces. Nós vamos entender que é o melhor para nós, assim como os pais que querem o bem e o melhor para os filhos, assim também age o nosso Deus para conosco.